seu argumento, aí vem para um ponto, isso daí é meio louco, né? Você acha que muito do que a gente pensa é realmente nosso? Eu me lembro que eu digo assim, se você pegar um fato, eu pego esse celular aqui e jogo no chão. Uma emissora, não vou citar nome, vai mostrar esse fato numa perspectiva, e outra emissora vai passar esse mesmo fato em outra perspectiva. Aí vem a pergunta, como ter uma opinião honesta em cima de verdades compradas? Sim, perfeito. Então, a gente vive uma época realmente complicada, e é diferente, João, porque eu digo assim, até o nível do jornalismo mudou hoje. Com a acessibilidade à internet, da democratização da informação, as pessoas começaram a compartilhar informações que não foram só pela mídia comum. O problema é que a mídia comum ela buscou se adequar. Então você vai ver um jornalismo muito mais impositivo. Antes, o jornal apresentava o fato e você tirava a conclusão. Hoje o jornal impõe para você uma conclusão, uma narrativa já construída. Se você faz parte daquele grupo ali, se for um apresentador e pensar diferente, você basicamente está assinando sua demissão. Pronto. E tem pontos também que são socialmente aceitos. Às vezes você pensa B, mas se você fala B, aquela bolha, aquele grupo que compra aquela narrativa daquela emissora majoritária, vai te agredir. Então você fala A. Então muitas vezes a gente está numa ditadura do conhecimento. Não é mais permitido espaços para conversar e opinar. Tem uma coisa muito suja que é feita hoje em dia, que quando a pessoa não consegue debater você no campo das ideias, ela desqualifica o orador. Então, por exemplo, você está conversando com um cara de direita, ele fala, você pensa como eu, você é comunista, maconheiro, e tudo na cabeça dele que ele acha que ele não presta, né? O que ele acha. E quando você vai conversar com um cara de esquerda, ele vai dizer, você é nazista, homofóbico, sexista, ou você pensa como eu. E cara, você pode não ser nenhuma dessas coisas e ter pontos de vista diferenciados, né? E concordar com isso, discordar com aquilo, e salutar que seja dessa forma. Para a saúde do diálogo é importante que as pessoas pensem assim. Eu acho, Rafa, que tem uma coisa interessante, né? Eu acho que a consciência disso, muitas pessoas já começou a ter. Por exemplo, eu tenho consciência que a discussão deve ser de uma forma tranquila, que eu não devo inferiorizar outra pessoa e tal. Essa consciência acontece. Só que no momento do debate, você sabe que algumas emoções surgem, né? Sim, a pessoa começa a ficar com raiva, começa a ficar irritada. Mas que revela mais da pessoa. Exatamente, que revela mais da pessoa. Eu acho que o que a população precisa, no final das contas, é treinamento, não consciência. Tem uma diferença aí. A consciência é você saber, olha, eu tenho que ter um diálogo respeitoso com as pessoas, mesmo na internet. Sim. Mesmo que eu não tenha aquela consequência de tomar um tapa na cara, por exemplo, é que quando você está presencialmente, você tem essa consequência de, inclusive, ser agredido fisicamente. Então, você tem, de certa forma, que respeitar a pessoa para que isso não aconteça. Na internet, às vezes, não tem essa consequência. Você está no conforto da sua casa, está distante. Então, o que as pessoas precisam, na minha opinião? Elas precisam de treinamento. E empatia. E empatia, exatamente. Eu acho que esse treinamento de... Primeiro, você se conscientizar. É claro que outra pessoa é um ser humano, que ela tem um pensamento diferente. As motivações dela são diferentes. Mas, no final das contas, se você... Pelo menos o ser humano saudável, se você for investigar os motivos dele, você vai ver que ele quer, de certa forma, o bem das outras pessoas. O ser humano saudável, né? A menos que ele tenha algum tipo de transtorno. Mas ele quer o bem das pessoas, né? Então, o que as pessoas precisam não é só consciência, é treinamento de como que eu vou fazer, como eu vou me posicionar. Se a vida toda eu entendi e aprendi, às vezes até no ambiente familiar, que o diálogo precisa ser agressivo, que eu preciso fazer a pessoa se sentir culpada, que eu preciso fazer a pessoa se sentir inferiorizada, para impor a minha argumentação. E saber também como argumentar, porque eu trago assim, João, a gente começou falando sobre essa divisão na própria mídia, que ela começou a se impor e apresentar narrativas. Isso acontece um fenômeno interessante. A partir do momento que a mídia ela começa a apresentar narrativas, ela vai perdendo a credibilidade, porque ela sai de um ponto neutro, ela impõe viés ideológico e a pessoa ela não é obrigada a consumir aquilo. Porque ela fala, bom, não tem sido uma honestidade intelectual. Ela transmite um fato já enviesado. Ela não permite mais eu tirar a conclusão. E aí começa um fenômeno interessante, YouTube. As pessoas começam a recorrer ao YouTube a canais, muitas vezes como esses aqui, mas que se apropriam da ideia de representantes políticos, né? São aqueles que vão transmitir uma visão e vai ser aquela visão e acabou. O problema é que a gente está vivendo numa era que contribui para um emburrecimento através de uma coisa chamada criptografia de dados. Sim, sim. Né? Se você vê um canal de direita, a criptografia vai sempre te apresentar vídeos de direita. Se você vê um canal de esquerda, a criptografia sempre vai te trazer vídeos de esquerda. Isso compromete e gera um emburrecimento, porque você sempre se retroalimenta em cima de uma única narrativa e começa a surgir as paranoias, as teorias da conspiração. Cara, tem uma emissora que eu não vou citar nomes aqui, mas todos nós sabemos, e que tanto a direita e a esquerda é unânime dizer que o problema é ela. Sim, sim.
Se você falar, isso é por causa da rede tal. Aí outro, não, isso daí é a rede tal que me perseguia. Eu falo, caramba, e aí finalmente ela é o quê? Ela é um ornitorrinco, ninguém sabe o que é, de fato. Sim. Né? Então, olha como a situação acontece. Daqui a pouco você vai ver a situação da Covid. Bora lá. Eu, em particular, defendo a vacina, tomei a vacina, não sei seu posicionamento também, mas... Também. Então, assim, bacana. Mas você vai ver que políticos, por cima de narrativas, a gente viu isso nas últimas eleições americanas, e inclusive no Brasil tem acontecido isso, conseguem comprar institutos de pesquisas, e você vai ver dados científicos colaborando com a visão A, e dados científicos colaborando com a visão B. Sim. E aí, se eu tenho um viés ideológico B, eu vou ler os dados científicos B. Se eu tenho um viés ideológico A, eu vou consumir os dados científicos A. Que é uma pena, né, Rafa? Porque assim... E a ciência se prostituiu. Não deveria, a ciência não deveria. Porque assim, o pensamento fundamentalista, tudo bem que ele não mude, né? Sim. Porque o que é o pensamento fundamentalista é, se você tem uma ideia diferente, eu mato sua ideia. Sim. Eu falo que a minha é melhor e desvalorizo a sua. O pensamento científico, ele deveria ser, ó, se você tem uma ideia diferente que contribui para um resultado melhor, né, eu vou agregar a sua ideia, eu até vou modificar a minha ideia, porque o meu compromisso é com o resultado e com o objetivo final. E a ciência não deveria entrar nessa posição. E quando ela se prostitui, tem um porém. Qual é a premissa básica que a gente aprendeu de raciocínio científico, né, hipotético dedutivo também? É aquilo que é replicado, mensurável e quantificado em qualquer lugar. Se eu tenho uma tese científica aqui, essa tese ela vai ser mensurada em outro local, ela pode ser replicada em outro local e quantificado, porque se é um fato concreto, ele se replica. Não é algo que eu cago uma ideia aqui, a partir de hoje é assim. Sim. A ciência ela vai ser observada quando uma teoria é trazida, uma tese é trazida, ela vai ser praticada, ela vai ser analisada e quantificada. Isso é ciência. Então, se a gente diz que a Terra é redonda, isso é replicado e a Terra vai ser redonda em qualquer lugar que a gente for fazer aquele estudo baseado naquilo ali. Perfeito. O problema é que quando a ciência ela se prostitui e ela se vende a uma narrativa política, ela perde a credibilidade dela. E quando ela perde a credibilidade dela, a gente começa um movimento no Brasil interessante. Primeiro, midiático, porque as grandes mídias já não me representam, eu vou consumir o que eu quero consumir e aquela verdade para mim é universal. Sim. E é perigosíssimo, porque isso é egóico, você não é se deparado com nenhuma realidade alternativa, você só tem pontos de vista ali, e além de contribuir para o emburrecimento, fica um mundo muito pobre, porque você começa a enxergar o outro lado como o vilão, e a grande tragédia da humanidade é aquele vilão que precisa ser destruído, né? E o seu lado como o paladino da justiça, quando o mundo tem nuances, principalmente, meu caro amigo, e você sabe muito bem, a política. E depois da mídia vem outro baque, a ciência. A partir do momento que a ciência, que foi responsável por direcionar tanta coisa no desenvolvimento intelectual da humanidade, ela começa a se prostituir e ela começa a se vender a viés políticos, a população começa a acreditar o quê? Qual foi a última que a população começou a acreditar que curava a Covid? Feijão. Sim, não fiquei sabendo dessa não. Pois é, teve uma igreja aí também, não vou citar nome, que tava vendendo feijão para curar Covid. Você não tá querendo se comprometer, né? Não, jamais. Por favor, inclusive tem igrejas que é dona de emissoras, por favor, não corte o nosso canal. Estamos aqui, né? É outra marca de feijão. E aí, então o que é que eu trago para você? E isso contribui para o emburrecimento. Sim. Porque observe, eu não vejo mais a mídia tradicional porque ela é comprada. Eu vou pro YouTube para um cara que eu não conheço, que bota um celular na cara. Ele pode ser paranoico, ele pode ser conspiratório, ele vai fazer uma narrativa e eu consigo consumir ele, acho ele agradável.